Bem, galera, vamos falar sobre as curvas cônicas. As curvas cônicas são a parábola, a elipse, a hipérbole e a circunferência. Sobre a circunferência nós não vamos falar porque a circunferência é uma elipse que tem os dois eixos iguais. Agora, por que essas curvas são chamadas cônicas? Observe nessa figura, tem um cone com a concavidade voltada para cima e o vértice sobre o plano XY e um plano inclinado cortando o cone acima do vértice. Observem que a parte do plano que fica dentro do cone é uma elipse. A intersecção do cone com o plano é uma elipse. Por essa razão, a elipse é chamada cônica. Também nesse plano, nessa figura, o plano corta o cone, a parte de baixo do cone, de uma forma tal que o corte inferior passe no lado esquerdo da altura do cone. Então, a curva intersecção do plano com o cone é uma parábola. Já nesse caso, o plano corta o cone superior e inferior por um plano paralelo ao eixo XZ. Então, a intersecção do plano com o cone superior e inferior gera uma parábola. Aqui nós estamos vendo de frente e aqui de lado o plano cortando o cone. Já a circunferência ocorre quando o plano corta o cone de forma paralela ao plano XY. Aqui temos então o resumo. A circunferência, quando o plano corta o cone de paralelo ao plano XY. A elipse, quando ele corta o cone acima da base. A parábola, quando o plano corta o cone passando pela base à esquerda da altura. E a hipérbole, quando o plano corta o cone por um plano paralelo a um dos planos coordenados. Para ter hipérbole também deve haver o corte na parte superior. Aqui está escrito circunferência em acento e hipérbola, porque essa figura foi tomada da internet e certamente não está escrito em português. Então, iniciamos agora o estudo de cada uma dessas curvas. Vejamos a parábola. Então, aqui na figura, nós temos um retângulo para a melhor orientação e esse pontinho será o foco da parábola, que vai ter coordenadas f, 0 e p sobre 2. Aqui nós temos a reta D, que é a diretriz, então y igual a d, a diretriz. Depois temos o vértice, que fica no ponto central entre o F e a diretriz. O ponto A, que é um ponto em que a diretriz intercepta o eixo Y. Um ponto P de XY, que foi posto no canto do retângulo. Isso para poder passar a parábola pelo ponto P de XY, pelo vértice e pelo outro canto do retângulo. Agora temos o y do ponto P, o x do ponto P, essa linha azul que vai da diretriz até este ponto da parábola, que corresponde à distância de A até F, é denominado P, ou seja, a distância do ponto F até a diretriz é um parâmetro chamado de P. Como o vértice está no centro, então esta linha V até que liga o V à diretriz é o P sobre 2, que é a metade da distância P, e a linha que liga o vértice até o foco também é P sobre 2. Assim, temos nesse desenho também o ponto P', que está sobre a diretriz numa reta perpendicular ao X sobre o lado direito do retângulo. Portanto, aqui nós temos a parábola que passa por V e P, P, que é a distância entre o foco e o ponto A sobre a diretriz, o foco que tem coordenada 0 é P sobre 2, o vértice 0, 0 e um ponto P
xy pertencente à parábola, mais ainda o ponto P', que está de coordenada x e menos p sobre 2 da diretriz, sobre a diretriz. Ainda o vetor PP, que é ortogonal à reta D. Bom, como é que a gente faz para encontrar a equação da parábola? Então, a parábola é o conjunto de pontos P de x, y, tais que a distância do foco até o ponto P é igual à distância do ponto P até o ponto P'. Então, observe no desenho, a distância do foco até o ponto P é igual à distância do ponto P até o ponto P'. Assim, nós podemos escrever módulo do vetor FP igual ao módulo do vetor PP'. Aí o módulo do vetor é dado por x0, que é o x do ponto P e o 0 do F, então x menos o 0 ao quadrado, mais y do ponto P menos o P sobre 2, igual agora o x do P menos o x do P', que fica x menos x, e o y do P menos o y do P', que é o y menos o menos p sobre 2 ao quadrado. Então, x menos 0 fica x ao quadrado, y menos p sobre 2 vai ficar y menos p sobre 2 ao quadrado, aqui fica 0, y mais p sobre 2 ao quadrado. Como temos raiz dos dois lados, podemos eliminá-la, então fica x quadrado, desenvolve o quadrado perfeito. Aqui só eliminamos a raiz, então agora desenvolvemos o quadrado perfeito, então fica x quadrado mais y quadrado mais o primeiro termo vezes o segundo duas vezes, que dá 2yp sobre 2, mais p sobre 2 ao quadrado, que dá p sobre 4, do lado direito do igual a y quadrado, mais 2py sobre 2, mais p quadrado sobre 4. Aqui podemos eliminar os termos iguais, então o y quadrado e o p ao quadrado sobre 4 são eliminados, sobra o x quadrado. Bom, desse item para esse foi apenas simplificado o 2 com o 2 no termo yp, agora sim eliminamos, então sobra x quadrado menos py, que passa pelo lado direito, temos x quadrado igual a 2py. Então, x quadrado igual a 2py é a equação da parábola que tem vértice em 0, 0 e tem a concavidade voltada para cima. Para determinar o P, nós fazemos o foco menos a diretriz, então se a parábola for voltada para cima, o P será positivo, e se o foco estiver embaixo, com a parábola voltada à concavidade para baixo, então foco menos a diretriz, que estará na parte superior, oposto ao vértice, vai ser negativo. Aqui temos uma observação sobre o parâmetro P. O parâmetro P ele determina a abertura da parábola, isto é, quanto menor for o P, mais próximo do foco F estará a reta D. E aqui a parábola será mais fechada. Por outro lado, quanto maior for o P, mais longe do foco F estará a reta D, e mais aberta será a parábola. Aqui temos três desenhos, esta vermelha com P igual a 1, vejam que ela é mais fechada do que essa que tem P igual a 4, e a P igual a 4 é mais fechada do que esta que tem P igual a 8. As antenas parabólicas, elas têm um chapéu bastante aberto, então elas têm o P maior, e daí um ponto sobre o eixo aqui vai representar o foco. Daí, no caso, a antena recebe as ondas eletromagnéticas contra o chapéu, e elas vão bater no foco, e do foco vão para o televisor. Bem, exemplo, aqui nós temos a parábola da equação x² igual a 8y, e vamos determinar as coordenadas do foco e o valor de P.
Então, fazendo a comparação da equação x² igual a 8y com a fórmula padrão, nós vamos obter x² igual a 8y comparando com x² 2p. Naturalmente, que nós vamos ter aqui 2p igual a 8 e, portanto, o p é 4. A coordenada do foco é 0 e p sobre 2, então será f de 0 e 4 sobre 2, ou seja, f 0 e 2. Nesse exemplo, vamos encontrar a equação da parábola de vértice 0, 0, diretriz D, dada por y igual a menos 2, e vamos esboçar o gráfico. Bom, então nós sabemos que o p sobre 2 é a distância do vértice até a diretriz, de forma que teremos então p sobre 2, distância do vértice até a diretriz. O p sobre 2 vai ser o x do vértice, o y do vértice, que é 0, menos o y da diretriz, que é menos 2. Assim, o p sobre 2 será 2, de modo que o p é 4. E, portanto, a equação da diretriz será x² igual a 8y. O esboço do gráfico, então, é obtido da seguinte forma. Temos o x e o y, a diretriz, que é o y igual a menos 2, marcamos sobre o y os pontos menos 1 e 1, o foco que fica no ponto y igual a 2, porque o foco está à mesma distância do vértice da diretriz. Então, vamos ter no ponto médio entre o foco, a diretriz e o vértice, e por aqui nós passamos então a equação da parábola. Assim fica determinado a parábola de vértice 0, 0 e diretriz menos 2. Agora, parábola com vértice fora da origem. Até o momento nós vimos só a equação da parábola com vértice na origem e com cavidade voltada para o eixo y. Vamos ver inicialmente uma parábola com um vértice fora da origem. A parábola terá vértice AB e com cavidade voltada para o eixo y, e então a equação padrão será x menos a ao quadrado igual a 2py menos b. Graficamente teremos o seguinte: a parábola, o ponto A, o ponto B e o vértice, que vai estar na intersecção das linhas tracejadas de A com B. Por essas linhas, então, nós traçamos duas paralelas, uma ao eixo Y e uma ao eixo X, e na intersecção delas estará o vértice. Faremos um retângulo com centro no vértice para ficar mais fácil o traço da parábola. Então, na intersecção do retângulo com o eixo Y, na parte superior do vértice fica o foco, e o foco então vai ter as coordenadas A, que corresponde ao x, e se distancia P sobre 2 do B. Então, o foco terá coordenadas A e B mais P sobre 2. E a diretriz, ela se distancia P sobre 2 do B. Então, a diretriz terá a equação D igual a Y igual ao B menos o P sobre 2, porque ela desce a distância P sobre 2. E o V fica no ponto médio, do foco é a diretriz. Então, aqui nós temos o esboço da parábola com vértice A e B e voltada para cima. Vamos ver um exemplo. Então, dada a equação x² menos 4x menos 8y mais 28 igual a 0, encontrar o valor de P, traçar o esboço do gráfico, encontrar a equação da diretriz, as coordenadas do vértice do foco. Então, essa equação ela não está na forma padrão da parábola. Então, nosso primeiro passo é escrevê-la na forma padrão. Para isso, nós vamos separar os termos em x dos termos em y e escrever o quadrado perfeito. Observem que os termos em x são x² menos 4x. Bom, como se escreve um quadrado perfeito? O quadrado perfeito tem a forma padrão
alfa x mais beta ao quadrado igual alfa quadrado x quadrado mais 2 alfa x beta mais beta ao quadrado. Agora, no parênteses, nós vamos determinar o valor de alfa e beta para que o x quadrado menos os 4x mais beta ao quadrado represente o quadrado perfeito na parábola. Então, por comparação, vamos pegar alfa x quadrado e comparamos com o x quadrado. Assim, teremos primeira comparação, alfa quadrado x quadrado igual a x quadrado. E a segunda comparação é o segundo termo, 2 alfa x beta igual a menos 4x, que corresponde ao segundo termo. Ou seja, o primeiro termo do desenvolvimento do quadrado perfeito com o primeiro termo que nós pretendemos obter o quadrado perfeito e o segundo termo com o segundo. Agora aqui o x pode ser simplificado, então teremos alfa igual a 1, alfa quadrado igual a 1 e naturalmente o alfa é 1. Então substituindo o alfa na segunda comparação e dividindo tudo por x, vamos ter 2 beta igual a menos 4 e finalmente teremos alfa igual a 1 e beta igual a menos 2. Então agora vamos compor este quadrado perfeito. Dentro do parênteses, então vai ficar alfa x, fica 1x, menos o beta, que é o menos 2, igual ao x quadrado que já tínhamos, o menos 4 que já tínhamos, e mais o beta ao quadrado. De forma que este resultado nós vamos levar para a equação da parábola, da seguinte forma. Como foi dito já anteriormente, nós separamos os valores em x dos valores em y, então teremos x quadrado menos 4x igual 8y que passa positivo, 28 que passa negativo. Adicionamos 4 no lado esquerdo para obter o quadrado perfeito, x menos 2 ao quadrado. Para a equação não perder a igualdade, temos que adicionar 4 no lado direito. E de forma que nós vamos ter, então, no lado esquerdo, a substituição do x quadrado menos 4x por seu equivalente, que é x menos 2 ao quadrado. E no lado direito, 8y menos 24. Pomos o 8 em evidência, então ficaremos com x menos 2 ao quadrado igual a 8 vezes o y menos 3. Agora, a equação está na forma padrão da parábola com vértice fora de centro. Assim, o próximo passo será determinar as coordenadas do vértice, o P, e traçar o gráfico. Então, veja, essa é a fórmula padrão, essa é a forma que nós encontramos. Então, por comparação, o A e o B e o P serão determinados. Então, temos menos A igual a menos 2, aqui no lado direito do igual, menos B igual a menos 3 no lado esquerdo, de forma que o A é 2 e o B é 3, e 2P igual a 8. Assim, o P é 4. Com esses resultados, vamos traçar o gráfico. Então, o gráfico terá a seguinte configuração. O 2, que faz papel do A, e o 3, que faz papel do B, formam essa intersecção aqui da linha vermelha com a linha verde, e é aqui que fica o vértice de coordenadas 2 e 3. Como o P é 4, a distância entre o foco e a diretriz é 4, e o vértice está no meio. Então, do 3 subimos 2 para obter o foco, e do 3 descemos 2 para obter a diretriz. Desse modo, o foco tem coordenadas 2 do x e 5 do y, e a diretriz tem equação y igual a 1. Esse, portanto, é o processo de determinar equação de parábolas com vértice fora da origem. Vamos ver agora parábolas com concavidade voltadas para o eixo x. Então, nesse caso, a equação será y² igual a 2px. Vejam que apenas trocamos o x pelo y e o y pelo x, caso o vértice esteja na origem.
e y menos b ao quadrado igual a 2p x menos a, no caso do vértice ser AB. Então, vamos ver o exemplo. Determine a diretriz e a equação da parábola que tem vértice 0, 0 e foco 3 e 0. Observe aqui, o 3 está sobre o eixo x. Então, P sobre 2 é a distância do foco até o vértice. Teremos P sobre 2 igual a 3 menos 0. Aí fica P sobre 2 igual a 3, então P igual a 6. Agora, vamos traçar a parábola e destacar o vértice e a diretriz. Temos então, como o vértice é 0, 0 e o foco é 3, vamos traçar um retângulo de base 3, é base 6, que vai do menos 3 até o menos 6. Aí, neste ponto, sobre o lado direito do retângulo, marcamos o F, que tem coordenadas 3 e 0. No centro tem o vértice 0, 0. E nesse ponto, sobre o y, sobre o x igual a menos 3, escrevemos a diretriz d igual a menos 3. Aí, a parábola vai passar pelos vértices do retângulo. Então, observem que essa distância deve ser igual a esta. Neste exemplo, vamos ver a equação de uma parábola cuja diretriz é x igual a 3 e o foco é menos 3 e 2. Como o foco é menos 3 e 2, a parábola está com vértice fora da origem. Isso porque se estivesse na origem, uma das coordenadas do foco seria 0. Vamos determinar o P. Então, o P é a distância do foco até a diretriz. Assim, nós temos que a distância do foco, o x do foco é o menos 3, e o x da diretriz é 3, então o P é 6. Uma questão pode ocorrer, como que eu sei que é o x menos o y? É porque é dado a diretriz é x igual a 3, então para determinar o P, nós faremos o x do foco menos o x da diretriz. Agora, no ponto menos 3 do x e 2 do y, nós marcamos o vértice. Esse ponto é o vértice, que é menos 3 e 2. Passamos uma paralela ao eixo x pelo ponto menos 3 e 2. E do lado direito, a uma distância 6, passamos uma perpendicular a esta paralela ao eixo x, que passa pelo ponto 2, e esta é o x igual a 3, que corresponde à diretriz. No centro está o vértice, ou seja, no ponto intermediário entre o foco e a diretriz está o vértice, e pela linha do vértice passamos uma outra perpendicular, então a parábola passa desta forma pelo vértice. E aqui nós temos então as coordenadas do vértice, que são 0 e 2. Assim, pelo fato do P ser negativo, essa parábola tem a concavidade na direção do x, mas voltada para a esquerda.